Bom dia, professores, tudo bem? Hoje nós estamos um pouquinho diferente com a pauta da nossa reunião. Nós estamos hoje com a diretora do núcleo, que vai estar acompanhando essa reunião. Estaremos com duas convidadas, duas professoras da diretoria de São José dos Campos, que vai trazer uma boa contribuição para todo esse aprendizado que nós estamos vindo com uma sequência. E aí elas vão estar fechando esse estudo do CLIO, do STEM, fechando toda essa abordagem que nós fizemos nesses ATPCs anteriores, tá bom? Então, vai ser bem introspectivo, bem interativo, para que vocês possam compreender por completo todo esse estudo que nós fizemos. Vou estar compartilhando a tela aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. São vários PPTs, eu preciso ver certinho na ordem, tá? Vamos lá. Então, aqui está a nossa TPC do dia de hoje, com uma tempestade, né, com brainstorm já começa, uma tempestade aí de palavras, né, nossa cabeça está bem assim, com bastante aprendizado para entender toda essa conexão. Eu acredito que se tiver alguma dúvida, hoje vocês vão sanar todas, tá? E aqui nós temos a pauta, né? Bring your content to life. Esse é o nome do nosso ATPC. O objetivo de hoje é o fechamento do CLIO e do STEM, desse estudo que nós fizemos, da metodologia e da abordagem. Elas vão estar trazendo a modelização de aulas para vocês dentro do CLIO e do STEM, e vocês, no final, como eu já havia dito para vocês vão fazer uma oficina que vai ser o feedback dos cadernos. Vai ser um estudo do caderno, série que vocês ministram aula, ok? Vou fazer uma reflexão com vocês, fazendo uma leitura com vocês. Nós vamos ter, com a professora Érica, um roteiro de estudo. Com a professora Viviane, nós vamos ter STEM e a Cultura Maker. E em seguida, com vocês, encerrando, né, a oficina e a interação pelo link no YouTube, que ali vocês vão fazer os comentários pertinentes ao ATPC, tá bom? Eu tenho entendido que vocês compreendem perfeitamente que ali é um espaço para nós tirarmos as nossas dúvidas, ali não é um espaço para nós estarmos batendo papo, tá? É um espaço para que venha esclarecer tudo o que nós falamos no decorrer do ATPC. Tá? A convidada especial que nós temos é a professora Viviane Barcelli Isidoro e a professora Érica Marcondes Amâncio. Nós também não coloquei aqui, né, porque não é uma convidada, né, ela está ali junto com a gente, uma parceira ali mesmo, que é a nossa diretora do núcleo, a professora Fátima, né, que todos conhecem, mais conhecida como Fatiminha. Ela está ali na ponta, dando todo o apoio, todo o suporte para nós nesse momento bem difícil, bem árduo, tanto para vocês aí na escola, né, desenvolvendo esse trabalho, quanto para nós na diretoria. Desde já agradeço a Fátima aí pelo apoio de estar acompanhando o ATPC e para receber também essas duas professoras que estão ali contribuindo voluntariamente para que o nosso estudo, para que a nossa educação cresça um pouquinho mais. E o público-alvo que nós temos, professores de inglês, do tempo integral, de ensino integral, anos finais, ensino médio e EJA. E também temos os anos iniciais. Existem pessoas que têm o dom de nos fazer esquecer quem somos, e existem outras que têm o dom de nos devolver, mas existem outras ainda que têm o dom de nos fazer lembrar quem somos. Um diamante, mesmo quando sujo, ele continua sendo um diamante.
mesmo quando ele está com a aparência de barro, de cascalho, porque dentro dele há a dignidade, está preservada. É diamante. Pode ser que em algum momento da sua história você tenha se sentido um cascalho, só sentido. Você é e sempre será um diamante precioso. É uma mensagem do padre Fábio de Mello. Eu achei muito linda, porque nesse momento que nós estamos vivendo, muitas das vezes as pessoas podem apontar muito para nós, porque nós somos vidraça, tanto vocês quanto professores, quanto nós, PCNP, diretor, nós estamos à frente. E com isso é muito fácil apontar, né? O difícil é as pessoas enxergar realmente quem nós somos. E eu falo para vocês hoje, vocês são diamante. Por mais que esteja sendo algumas falas, né, que às vezes maltrata, às vezes não reconhece o sacrifício, não reconhece o esforço, né? Nós sabemos a dificuldade que tem aí nos aparelhos tecnológicos, não são todos que têm uma infraestrutura que possa desenvolver uma boa aula, né? E mesmo assim estão aí, junto na batalha, junto com os alunos, fazendo o seu melhor. Então, não se esqueça, mesmo parecendo um cascalho, com uma aparência de barro, você é diamante. Não esqueça disso. Quando for deitar, ao levantar, por mais cansado que esteja, você é um diamante. Então, cabeça para cima, força, coragem, nós vamos vencer essa batalha junto. Eu estou aqui do outro lado para ajudar vocês a entender, a ajudar vocês a caminhar. Para alguns pode parecer que nem tanto, mas nós estamos aqui sim, para ajudar vocês no que der, porque sabemos que não dá para fazer muita coisa, mas na medida do possível, todos nós estamos fazendo, tá bom? Vou passar agora a palavra para a diretora do núcleo, a Fatiminha, tá bom? Eu saio de cena e a professora Fatiminha, ela entra para dar uma palavra para vocês. Professora Fatiminha. Pronto. Olá, professores que trabalham aí, né, na área de linguagens, na disciplina inglês. Eu sou a professora Fátima, como a Gilmara já apresentou, mais conhecida como Fatiminha, e estou aqui para, primeiro, parabenizá-los, né, pelo excelente trabalho que nós estamos vendo que vocês estão realizando ali junto aos alunos, num momento tão difícil desse trabalho à distância e todos os desafios que nós temos aí com a tecnologia. Nós sabemos o quanto é importante o trabalho de formação, o quanto que nós, professores, lutamos para ter esse espaço, e a importância dos nossos colegas aí, né, professores como parceiro, e já aproveito para agradecer a presença da professora Érica e da professora Liane, que vieram fazer uma oficina, um trabalho que com certeza vai qualificar ainda mais o nosso trabalho de formação no dia de hoje. Um bom ATPC para todos e até breve. Faço a palavra. Não sei, acho que foi. Obrigada, professora Fátima. De nada, Gilmara. Bom trabalho aí para nós, né? Isso, obrigada. Obrigada, Seu apoio, Érica. sua presença é muito importante para a gente. Ok, obrigada.
Aqui eu dou a continuidade para vocês, professores. Eu trago para vocês um lembrete, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa imagem daqui da frente. Aqui. As ATPCs devem ser organizadas pelas equipes da Diretoria de Ensino, PCNP e Supervisor. Lembrando que as escolas do campo que não possuem professor coordenador, cabe ao vice-diretor ou ao PCNP a responsabilidade da formação na ATPC. É fundamental que todos os docentes das escolas do campo tenham acesso ao material de formação para a rede. Porém, é importante que o responsável pela ATPC faça as adaptações necessárias para atender às particularidades do público. Então, a ATPC não é uma invenção do diretor do núcleo, não é uma invenção lá do coordenador da escola. O ATPC, ele está na legislação e precisa acontecer. Então, não tem como nós substituirmos o ATPC para um grupo de estudo, ou então para vocês trocarem informação. É uma lei, né? E haja vista que nesse momento foi preciso que vocês, que nós, PCNPs, nos adequássemos para que isso acontecesse, né? E o que acontece? Sobrecarrega vocês, porque tem um ATPC lá do Centro de Mídia, tem um ATPC pela escola e tem um ATPC pela diretoria. O grupo de estudo que foi sugerido lá no link do ATPC passado, ele pode acontecer, mas não pode ser trocado pelo ATPC. Grupo de estudo que vocês querem fazer, que foi sugerido, quem quer fazer, pode fazer. Ótimo, tem que estudar mesmo, professor. Mas jamais pode vir ser substituído, tá? Porque está na lei. E esse documento, essa fala que eu acabei de fazer para vocês aqui, como lembrete, eu retirei lá do documento orientador, porque temos que atender a todos os professores. Aqui eles colocam muito os professores do campo, mas sabemos que tem outros professores que não sejam do campo, mas o ATPC tem que chegar até ele também. Então, frisando para vocês, o ATPC, ele tem que acontecer, faz parte da carga horária do professor. Então, essa semana nós temos 2h10 de ATPC, né? Não é 1h30, 2h10, e aí nós vamos trabalhar, nós vamos estudar. E o momento de ATPC é exatamente isso. Eu trago para completar para vocês aqui, ó. Resolução 75, 12 de 2014, artigo 5º, inciso 10 das atribuições. Tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de práticas gestoras e docente que assegure a participação proativa de todos os professores nas horas de trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas docentes de acompanhamento e avaliação das propostas de trabalho programadas. A vivência de situações de ensino, de aprendizagem, de avaliação ajustada ao conteúdo e às necessidades, bem como as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores. Continuando no artigo 5º ainda, a efetiva utilização de materiais didáticos e de recursos tecnológicos previamente selecionados e organizados, com plena adequação às diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos alunos e às suas necessidades individuais. As abordagens multidisciplinares por meio de metodologia de projeto ou temáticas transversais significativas para os alunos. Então, olha quantas coisas da atribuição do PCNP, do PC ou do vice, ajustar com vocês, orientar vocês, acompanhar o processo de aprendizagem que vocês estão levando até o aluno. Então, tudo isso faz parte das suas atribuições,
vocês desenvolvendo lá e nós dando suporte aqui. Isso é uma resolução, é lei, ela tem que ser cumprida. Então, quando eu falo para vocês que lá o espaço de interação é para tirar dúvida do que nós estamos desenvolvendo, então ali eu quero que vocês interajam dessa forma. Ali não é momento de vocês ficarem criticando o trabalho que está sendo feito. Se for crítica construtiva, ótimo, nós estamos prontos e abertos para construir, para fazer melhor, todos nós juntos. Né? Então, não adianta ficar apontando, porque não vai resolver. Se nós temos opiniões, se nós temos pensamentos, se nós temos coisas positivas a ser acrescentada, que vai melhorar o trabalho e isso vai chegar até o aluno, ótimo, é isso que nós vamos fazer. Eu quero muitos que vocês participam, tem muitos professores participando lá, interagindo, tirando suas dúvidas, mas eu vi algumas coisas ali também que não é o momento ali para a gente discutir. Então, tem tantos assuntos, cada assunto tem que ser colocado no seu local, no momento certo, e esse não é o momento certo, a não ser que você venha com críticas construtivas. Nós estamos prontos para receber, para tentar melhorar e fazer o melhor, que é o que nós temos tentado fazer desde o começo do isolamento social. E aqui eu trago o artigo 6º, né, do inciso 2, realizar somente a linha E, realizar ações de formação para os professores visando a implementação do currículo e colaborando na construção e no desenvolvimento de situações de aprendizagem. Haja vista que eu estava muito preocupada com vocês, num contexto de entender o caderno, e nós não tínhamos um tempo, a oportunidade de estarmos juntos, todos. E agora, esse foi o momento que eu pude presenciar que todos os professores tiveram contato com a nova metodologia, com a nova sequência didática, como ela está estruturada, porque minha preocupação, o caderno chegou na escola, os professores tomaram ciência do material, e agora, como que eles vão desenvolver se eles não estão entendendo nem a construção? E nós conseguimos fazer esse trabalho, que foi uma sequência. Então, não adianta eu assistir o último ATPC e não ter assistido os anteriores, vai ficar uma lacuna, vai ficar um gap, né? Pelo meio do caminho. Então, eu preciso assistir o ATPC, porque o nosso ATPC foi uma sequência também, fechando hoje esse ciclo de aprendizagem. Tá bom, professores? Então, peço que vocês aproveitem o máximo aí da professora Viviane, da professora Érica, que vai trazer tudo isso que nós estudamos ali com uma retomada, mostrando dentro do caderno como que vocês podem fazer. Porque, claro, quando nós fizemos o estudo no ATPC passado, a sequência que foi ali desenvolvida, o estudo, não era que era para o professor desenvolver aquela sequência lá na sala de aula, porque aquele caderno foi feito para que o professor desenvolvesse presencial, porque ninguém previa esse momento. Então, aquele caderno foi por um formato presencial. Haja vista que eu tenho que olhar o caderno, se eu for tirar atividades dali, se é aquele acesso que meus alunos têm, eu vou ter que adequar o que eu preciso, como que eu vou conseguir fazer, desenvolver essa sequência. Esse tipo de exercício não dá. Como que o aluno vai sair de um grupo e vai para o outro? Claro, quando eu li aquele exercício era no formato presencial, mas nós estávamos fazendo o quê? Um estudo do volume. E quando nós estudamos, nós não precisamos estudar o futuro, estudar o presente. Quando a gente estuda, a gente pode pegar qualquer sequência didática, qualquer volume, para que nós possamos entender o contexto do material. E isso foi a intenção, eu acredito que ficou muito clara o objetivo a ser desenvolvido. Mas eu peço que vocês fiquem atentos
em todos os ATPCs, aqueles que não podem assistir no horário marcado, assista em outro tempo, para que possa participar com mais propriedade das perguntas, com maior entendimento, né? Porque as nossas perguntas, se nós soubermos fazer nossas colocações, vai enriquecer muito o nosso estudo. E é isso que eu peço para vocês, tá bom? Então, agora aproveita bastante aí com a professora Viviane, que eu vou apresentar ela para vocês, tá bom? Essa é a professora Viviane, professora da Educação Básica da Rede Estadual do Estado de São Paulo. Ela é professora do Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino de São José dos Campos, membro da equipe da elaboração do material do aluno, SEDUC, graduada em Letras da Univap, graduada em Pedagogia da Unitaú, pós-graduada em Língua Inglesa na PUC, e ela fez também um intercâmbio, Exchange Program English and STEM, São Francisco State University. Ela fez esse intercâmbio integrado ao STEM e ao CLIO, esse ano ainda. Então, ela tem muita coisa para trazer para nós. Então, eu gostaria que vocês estivessem prontos ali para entender, para perguntar, e aí a gente vai respondendo no final, tá bom? Aqui é a professora Érica Marcondes Amâncio, ela é graduada em Letras, em Inglês, na Faculdade de Mogi das Cruzes, graduada em Pedagogia na Faculdade Centro Paulista de Ibitinga, especialização em Português, em Língua e Literatura pela Universidade Metodista, aperfeiçoamento do Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos, que é o PDPI, que nós também temos uma professora que foi também o PDPI, é conhecido também como Fulbright, e nós tivemos a professora Silvia Arles, que ela também participou, né, desse programa. Então, consequentemente, a professora Silvia Arles também vai ser convidada para estar conosco, compartilhando, né, esse momento tão precioso que muitas das vezes, quando foi presencial, não pôde compartilhar, né? Já tinha todo um contexto, mas agora eu já deixo aqui, viu, Silvia, o convite para você também trazer para nós uma sequência dentro de todo o conhecimento vivido e a experiência que você teve. Você já me contou um pouquinho ali na sala, mas é sempre bom a gente retomar, relembrar com os professores. Tá bom, Silvia? Obrigada. Desde já te agradeço. Depois a gente pode conversar e combinar direitinho. Então, a Érica, ela também fez esse intercâmbio, realizado pela English Language Institute and Missouri State University, professora de Educação Básica 2, Ensino Médio, do Programa de Ensino Integral por 6 anos, e agora, atualmente, ela é professora coordenadora na Rede Estadual de Ensino São José dos Campos. Okay? Nesse momento, eu vou encerrar a minha apresentação, porque eu vou fechar minha câmera, fechar o meu microfone e vou dar a voz agora para a professora Viviane. Tudo certo, professora Viviane? Uhum. Vou compartilhar o seu PPT, tá bom? Ou então, se você quiser conversar um pouquinho antes de eu compartilhar, você que sabe. Tá bom. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a Gilmara pelo convite. Estamos vivendo uma situação bem atípica e quando a gente une forças, né, a gente consegue desenvolver um trabalho melhor. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu trouxe um pouquinho sobre a experiência que eu vivi em janeiro desse ano. Trabalhamos juntas na equipe de elaboração de material e essa vivência faz bastante diferença na nossa prática, junto ao material, né, de apoio ao currículo, que são os cadernos. Então, vou esperar um pouquinho a Gilmara colocar o PowerPoint para a gente começar a conversar.
Tudo certinho aí? Compartilhado, Vivi? Aham, tá certinho. Obrigada, Cada Gil. vez que você quiser que eu mudo, você fala, e aí depois eu paro de compartilhar para a Érica compartilhar o vídeo no momento que você precisar. Tá bom, obrigada, Gil. Nada. Bom, nós vamos começar aqui com uma imagem da nossa turma, do nosso grupo. Foram 15 professores no Brasil que participaram desse programa. O programa foi o English and STEM Integrated Instruction. O objetivo era que a gente trabalhasse, que a gente aprendesse as atividades de STEM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, integrado com inglês. Dentre esses 15 professores, tínhamos professores de inglês e professores de outros componentes curriculares também, ciências, biologia, matemática, geografia, porque o foco aqui é você utilizar os conteúdos de outros componentes curriculares, os temas de outros componentes curriculares, para trabalhar o inglês, que é o que a gente já vem fazendo com a metodologia dos cadernos desde o ano passado. Quem ofereceu esse intercâmbio para a gente foi a Rilo, que faz parte da Embaixada Americana, e estivemos 15 dias na Universidade de São Francisco, e São Francisco é onde tem o Vale do Silício, muito voltado para tecnologia, para ciências, tecnologias, matemática, engenharia, e por isso estávamos lá. Pode passar, Gil, por gentileza. Espera só um pouquinho que eu estou passando. Estou tentando aqui, tá? Tá bom. Vocês já viram também nas ações pela diretoria de vocês estudaram o STEM, e eu tenho que poder lembrar, né, que o STEM é uma metodologia que envolve ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e é uma abordagem de aprendizagem que preza pela multidisciplinaridade em sala de aula. Uma forma de aprendizagem integrada com base em projetos, né, por isso que a gente fala do PBL, que é Project Based Learning, e que busca a formação do indivíduo em várias áreas do conhecimento. Possibilita também o interesse pelos estudos das disciplinas científicas, isso é extremamente importante. O nosso material de apoio ao currículo, ele tem um foco, né, nesse interesse, tendo em vista o número de alunos nossos da rede que se inscrevem para feiras internacionais, e o objetivo é que eles tenham um domínio maior, uma maior proficiência para poder lidar, né, e poder usar o inglês nesses momentos de feira. E são atividades baseadas em problemas reais. Hoje eu não sei... tá. Desculpa. São atividades baseadas em problemas reais, viabilizando uma prática pedagógica, uma aprendizagem interdisciplinar, baseada em projetos, utilizando ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Quando a gente fala ciências, a gente não quer dizer só ciência em si, mas todas as ciências, né? As ciências sociais, as ciências exatas, todas as ciências integradas. Ou seja, a gente trabalha com temas de qualquer outro componente curricular, com o foco, com o objetivo de aprender inglês. Pode passar, Gil. Aqui eu trouxe algumas imagens de escolas, né, que visitamos. Visitamos 3 escolas em São Francisco. Essa escola é uma escola que tem um espaço maker. Nós vamos falar rapidamente sobre makerspace, sobre cultura maker. E eram crianças, né, desenvolvendo esses trabalhos com STEM e a cultura maker. E a cultura maker, ela tem um foco no protagonismo do aluno. Então, eu trouxe aqui essas imagens para vocês darem uma olhada. Pergunta, né? How would you build for astronauts? Ou seja, eles também precisam
ter um pensamento crítico, criar, imaginar, para poder desenvolver atividades dentro dessa metodologia. Por favor, Gil. Aqui eu trouxe algumas imagens nossas, nós fomos para um espaço maker, não era uma escola, mas é um espaço maker, isso é muito comum nos Estados Unidos. Fizemos algumas pesquisas aqui também no estado de São Paulo, tem alguns espaços também específicos, né, que são espaço maker, e fomos lá aprender um pouquinho sobre isso, desenvolvemos algumas atividades dentro do inglês, mas com os temas de tecnologia. Nessa foto, na primeira foto eu estou com a professora Gisele de Ciências, da diretoria leste de São Paulo, e na segunda foto eu estou com a professora Luciana, da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, que é uma professora de biologia. E na primeira foto nós estávamos montando um aparelho para o laboratório de ciências, e na segunda foto a gente estava desenvolvendo uma atividade com pilha para poder acender lâmpada. Só que todas essas atividades são atividades desenvolvidas para a prática do inglês. Ou seja, é o tema que é usado desses outros componentes, mas o objetivo, o foco é o inglês. Pode passar, Gil. E aqui eu trouxe um slide que fala um pouquinho, né, de STEM, de Gonzalez e Quenzi. Ele fala que STEM Education refers to teaching and learning in the fields of science, technology, engineering, and mathematics, including education activities across all grade levels, from preschool to postdoctorate, and in both formal and informal classroom settings. É uma metodologia que ela é ensinada, né, nos campos das ciências, tecnologia, engenharia e matemática, mas que inclui atividades educacionais para todos os níveis, desde a pré-escola até o pós-doutorado, tanto formal quanto informal. Pode passar. E aqui trouxemos uma diferença do que é STEM e cultura maker, né? Lemos, ele ressalta que o movimento maker tem em sua filosofia, o desejo de aprender, criar e construir de maneira colaborativa. Então, o que é a cultura maker? É a investigação, é o protagonismo, é a criação. E dentro do CLIO, a gente fala muito sobre criação. Se vocês observarem os cadernos, ele tem uma sequência. E nessa sequência, ao final de desenvolver essa sequência, a gente encontra o momento de criação, né? Então, é o faça você mesmo. É o momento de você criar, é o momento de você usar a sua criatividade para criar. Pode passar. E aí nós vamos lembrar um pouquinho o que é o CLIO, né? O CLIO está todo integrado com o STEM e com a cultura maker. Então, o CLIO é Content and Language Integrated Learning. Para que serve o CLIO? A língua é usada para construir conhecimento. Então, o assunto ou tema escolhido para construir esse conhecimento é a motivação para aprender essa língua. Por isso que é interessante trabalhar com o CLIO. Você vai usar a língua e um tema e um conteúdo integrado que motive o aluno a aprender esse idioma. O tema ele pode vir de diferentes áreas: história, ciências sociais, arte, ciências, matemática, geografia. E para aprender e discutir sobre um tópico, o aluno utiliza as 4 habilidades. Então, ele vai desenvolver as 4 habilidades, que é o ouvir, falar, ler e escrever. As habilidades são habilidades de pensamento crítico, né, que faz com que o aluno pense. CLIO conecta a língua com a vida real e os alunos desenvolvem vocabulário, gramática e habilidades linguísticas. Antes da gente partir para o próximo slide, nós vamos colocar agora um vídeo que a gente fala um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para trazer o CLIO para a sala de aula. CLIL stands for Content and Language. Perfeito para mim. You can think of it like this. Content and language
integrated learning. Let's try it. Content and language integrated learning. With CLIL, language is learned and used to build subject knowledge, which we call content. The reverse is also true. Subject knowledge becomes the motivation for students to learn new language, just as students do in native English speaker classrooms. These subjects come from many areas of learning: history, social studies, art, music, science, and math. When students are introduced to a CLIL lesson, such as a lesson on explorers, they use the 4 skills of reading, writing, listening, and speaking to learn about and discuss the subject. In addition, students analyze and evaluate the information using critical thinking skills. This allows them to understand the information more deeply. Many CLIL lessons also expose students to different cultures and perspectives, broadening their intercultural awareness. Most importantly, CLIL lessons connect language to real life. Students build vocabulary, grammar, and language skills naturally by asking questions and seeking answers. In this way, students develop their English skills in much the same way that they develop their native language skills in the L1 classroom. CLIL lessons work because they're motivating and fun. CLIL lessons can be done in a number of ways, but here are some simple steps to help you plan your CLIL lesson. First of all, choose a topic that will be of interest to your students. It might be a science lesson about rainforest animals or our solar system, or a history lesson about inventions or transportation. Next, choose the target vocabulary you want to focus on for the lesson. This may be 6 to 10 words, depending on the level of your students. Also choose a grammar structure to focus on. Then, use a text like this, or create a reading or article about the subject, or find a suitable one through books, magazines, or the internet. It should match the reading level of your students and include your target vocabulary and grammar. Next, create a graphic organizer that allows students to think critically and analyze the information they have learned. This graphic organizer may be a Venn diagram, a timeline, a cause and effect chart, or any number of organizers. Finally, give students an opportunity to use this information creatively through a class project or through a writing or speaking assignment. This will help them to personalize what they have learned. CLIL lessons are very useful because a good CLIL lesson builds 21st century skills as well as strong language skills. Try one in your class this week. Ok, obrigada, gente. Nada. Depois a Gilmara vai compartilhar com vocês o vídeo, que é interessante para estudo, para ver com calma. Mas como que nós podemos trazer o CLIL para a sala de aula? De que forma, né? Os nossos cadernos, né, de apoio ao currículo, né, paulista, ele já está com essa metodologia, CLIL. Mas a gente pode desenvolver atividades com atividades do livro didático, atividades que você seleciona na internet, mas que você precisa seguir o passo a passo para trazer esse CLIL para a sala de aula, essa metodologia. Então, primeiro, escolha um tópico interessante. Algo de um outro componente curricular que vai chamar a atenção do aluno. 2, escolher o vocabulário-alvo. Que tipo de vocabulário será trabalhado naquela atividade, né? Está relacionado com as habilidades do currículo? A gente tem que prestar bastante atenção nisso. 3, escolha uma estrutura gramatical para focar.
Então, você vai observar quais são as habilidades gramaticais para focar e você vai escolher essa estrutura gramatical. 4, escolher um texto. 5, criar um gráfico organizador para os seus alunos. Se vocês observarem, nos cadernos, nós temos Graphic Organizer. Então, para que serve isso, né? Faz parte da metodologia. Então, a gente pode trabalhar vocabulário, pode trabalhar gramática, você pode trabalhar várias habilidades com o Graphic Organizer. E 6, permita que os alunos usem as informações de forma criativa. Despertar o interesse do aluno, né, para desenvolver, para trazer o Clio para a sala de aula. Pode passar, Gil. E aqui nós trouxemos um recorte do template do 7º ano, 2º bimestre, né, do Student Learning Guide desse ano de 2020. E aí vocês podem observar que by the end of the lesson, the student will be better able to. O que a gente espera que aprenda ao final do bimestre? Então a gente elencou aqui. Identify climate changes on the region you live. Recognize the importance of water on Earth. Describe daily activities and recognize the importance of water cycle for life on the planet. Então, escolheu o tema de ciências, que é o ciclo da água, né, mudanças climáticas, a importância da água no planeta, para trabalhar inglês. Então, vocês podem observar que foi escolhido um tema de um outro componente curricular, porém, em Communication, nós temos Language of Learning, nós temos os vocabulários que serão aprendidos naquele bimestre, Language for Learning, a estrutura gramatical para focar, e Language Through Learning, o que mais o aluno vai aprender durante esta situação de aprendizagem. Pode passar. E daqui por diante eu trouxe alguns trechos de algumas atividades relacionadas a esse template. Na Activity 5, a gente pede para o aluno, let's find out a little bit more about water. Desde a primeira atividade que a gente faz o levantamento dos conhecimentos prévios, e aí a gente está focando na Bloom Taxonomy, né, na taxonomia de Bloom, e o domínio cognitivo que a Gilmara já trabalhou com vocês. Aí eu foquei aqui na atividade 5, porque a gente vai voltar lá para o tema. O tema é a água, está relacionado às ciências, e aí eu trouxe o quê? Um pequeno texto para que o aluno descubra um pouco mais sobre a água. E aí ele fala um pouquinho da fonte, né, de onde que vem a água, que é o líquido mais importante que a gente conhece, e depois ela fala também sobre o ciclo da água. Pode passar, Gil. Aqui vem a imagem, né? O texto vem uma imagem mostrando o ciclo da água, e sempre lembrando que o objetivo dessa aula não é focar no conteúdo de ciências, mas sim aproveitar esse conteúdo de ciências, esse tema, que é o ciclo da água, para trabalhar inglês. E o mais bacana é que você pode trabalhar em conjunto com o professor de ciências. Aí você pode elaborar, sim, atividades de makerspace, né, de cultura maker, outras atividades com STEM, trabalhando ciências e inglês ao mesmo tempo. Pode passar. E aqui ele coloca o ciclo da água e ele fala um pouco mais sobre a água, e em negrito vocês podem observar vocabulários específicos do tema, né? Só que são vocabulários para serem trabalhados na disciplina de inglês. Ou seja, você escolheu o tema do ciclo da água, colocou em negrito o vocabulário para eles observarem, né? Está trabalhando o conteúdo de uma disciplina, o tema de uma disciplina, mas trabalhando a passagem. E aqui a gente trouxe um Graphic Organizer. Por quê? Depois de
passo a passo das atividades, o aluno completa esse Visual Organizer com palavras que ele consegue relacionar ao ciclo da água. Então, vocês podem observar, eu fiz apenas um recorte de algumas atividades, nós temos outras atividades que elas aparecem antes de levantamento de conhecimentos prévios, mas eu quis ressaltar esse trecho porque está relacionado a STEM e o CLIL. Então, aqui nós temos um Graphic Organizer em que o aluno vai relacionar as palavras com o ciclo da água. Ele viu um pequeno texto falando do ciclo da água e da fonte, falando que a água é importante para o planeta, e depois ele viu um outro texto com vocabulários específicos voltados para o ciclo da água. Pode passar. Então, qual é o objetivo? Pode voltar um pouquinho dessas referências, Gil, no último. Isso, deixa aí. Antes. Qual é o objetivo da atividade? Né? Você focar em atividades que você desenvolva o conteúdo e língua integrados, e você pensar que você pode também elaborar outras atividades voltadas para o tema que é o ciclo da água. Então, o caderno ele já tem todas as atividades com passo a passo, mas nada impede do professor organizar outras atividades. Alguma pergunta, Gil? Não, Vivi, eu acho que é isso aí mesmo, bacana. Deu para entender que, nesse momento, não tem como eles desenvolver toda uma sequência. Você deixou bem claro, você pegou uma atividade da sequência, e dessa atividade ele vai lá fazer o primeiro domínio cognitivo, que é o remember, depois ele vem com understand, depois ele vem com apply. Ele mesmo desenvolve a sequência didática para esse momento, né, do isolamento social, haja vista que eles já sabem qual é o domínio cognitivo, que ele tem que fazer todo aquele percurso, então ele consegue desenvolver a atividade, não é porque o caderno está lá uma sequência de várias atividades que eu vou desenvolver exatamente, estou preso àquele tipo de atividade. Eu acho que você deixou bem claro, não foi isso que você quis passar para eles? Sim, porque você tem o caderno que já está tudo prontinho. Mas estamos vivendo uma situação atípica e nada impede, mesmo se não estivéssemos vivendo essa situação, nada impede da gente elaborar uma atividade, mas sempre lembrando da sequência, né? Como funciona o domínio cognitivo e que atividades você vai levar para a sala de aula, para o aluno, né? Envolvendo STEM, cultura maker e lembrando da sequência do CLIL. E sempre colocando em mente, o professor de inglês, ele não vai ensinar conteúdo de outro componente curricular. Ele simplesmente vai pegar um tema de um conteúdo de outro componente curricular para ensinar inglês. Por isso que o vídeo, ele fala o tempo inteiro. Escolha o tema, escolha o conteúdo gramatical que você vai criar. Então, o objetivo não é ensinar o ciclo da água, mas, através do tema ciclo da água, ensinar inglês. Fica mais divertido, mais interessante e desperta a criatividade e pensamento crítico dos alunos. É isso mesmo, Vivi. Nossa, foi muito bom. Eu acredito que deu assim para ter um bom entendimento. Se tinha alguma dúvida, eu acho que nessa sua explanação aí, acho que foram sanadas. Mas aí a gente vê lá no término de toda a explanação quais são as dúvidas e a gente responde. Tá bom? Obrigada. Então, desde já, o meu muito obrigada mesmo. Eu sei que você está um pouquinho além aí do seu horário, mas se dedicou, porque vai ao ar ainda na quarta-feira, e hoje é uma segunda-feira, após o horário de serviço, e aí era o momento que a professora Viviane tinha para estar junto com vocês, dividindo essa experiência, tentando trazer de uma outra fala, de um outro formato,
para que o entendimento venha se interiorizar com vocês, professores. Então, eu acho que foi tudo muito válido, então, desde já te agradeço, um muito obrigada, e não se esqueça, por mais cansado, por mais sofrido que esteja esse momento, o diamante está aí, e ele sempre vai brilhar. Por mais que tenha ali está um pouco ofuscado, um pouco com poeira, um pouco com cascalho, mas o diamante está ali, e ele vai brilhar, como tem brilhado. Muito obrigada, Vivi. Então, Gi, obrigado pelo convite. Agora eu vou estar chamando a professora Érica. Érica? Olá, bom dia a todos. Você mesmo compartilha sua tela, Érica? Sim, já estou subindo aqui o PowerPoint. Só me dá um retorno se está aparecendo, como é que está aí. Apareceu certinho aí, Gil? Eu acredito que... Opa! Acredito que ainda não. Ainda não. Tinha, mas voltou ao normal. Não apareceu ainda? Apareceu. Tá ok. Tá. Então, tá bom. Bom dia a todos, né? Primeiramente, queria agradecer o convite da Gilmara, pela oportunidade de poder socializar um pouquinho com os professores, com os meus colegas, né? Do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo ainda. Eu espero poder contribuir com vocês nesse momento de aprendizagem, onde todos nós estamos descobrindo muito sobre nós mesmos, né? Como a Gilmara já disse, eu estou como coordenadora numa escola em São José dos Campos e a gente está aprendendo muito também lá, tá, professores? Deixa eu passar aqui, Gil. Gil, eu vou só pedir para você, qualquer coisa, você me dá um toque, tá bom? Se tiver alguma coisa errada aí. Então, como a Gilmara disse, eu participei do PDPI em 2019 na Missouri State University, tá? O PDPI, que é o intercâmbio oportunizado pela CAPES, pois não. Só não está aparecendo porque, no caso, eu que estava compartilhando direitinho, né? Eu que estava compartilhando do meu computador. Eu só gostaria que a Vivi, se ela tivesse ainda, se ela confirmasse para mim se está tudo certinho no computador dela, se ela consegue visualizar também. Oi, eu estou aqui ainda, eu estou vendo sim. Ah, tá vendo? Está sendo compartilhado então, né? Sim. Então pode continuar, Érica, tá certinho. Só para confirmar. Obrigada, Vivi. Tá, então tá aí, né? Então, qualquer coisa você me fala, tá bom? Que eu volto aqui. Então, como eu estava falando, eu participei do PDPI 2019, que é o Fulbright, né, e CAPES. Então, o PDPI, ele é um programa de 6 semanas, onde a gente vai para uma universidade nos Estados Unidos. E na Missouri State University, nós estudamos Pronunciation, TESOL, American Culture and History, Educational Technology and Production Skills. Tá? Então, aqui está um pouquinho da class schedule que eu segui durante o período que eu fiquei lá. Tá? Aqui, olha, esse é o material que a gente recebe. Olha, um pouquinho do material, né, que a gente recebe lá enquanto a gente está participando. Vou aqui, Gil. Você não está conseguindo mudar a tela? Vamos. Acho que foi, né? Isso, foi. Vou voltar. Foi.
Tá mudo, Eric, é isso mesmo? Não, era um áudio que tem aí no PowerPoint, mas não tem problema, eu posso explicar, né? Então, esse áudio está falando, né, de uma das disciplinas que a gente tem lá na universidade, que é o TESOL, que é o Teaching English to Speakers of Other Languages. E um dos conteúdos que a gente estudou lá foi Authentic Materials. Então, como que a gente pode utilizar para o planejamento das aulas, aqueles materiais que não são didáticos, mas que nós, professores de inglês, a gente sempre usa quando a gente está planejando a nossa aula, né? Então, aí nessa imagem que está aparecendo, esse material traz alguns exemplos de authentic materials, né? E um deles são os tweets, que vai aparecer no roteiro de estudo que eu vou apresentar para vocês. Outro item que tem nesse material é o que a gente tem que considerar quando está escolhendo o authentic material, né? Porque é importante também a gente ter um propósito quando está planejando a aula. Na sequência, o material traz algumas maneiras de como utilizar o material que você escolheu, né, que não faz parte do material didático, e também alguns exemplos de como utilizar esse authentic material. Tá? Que é o que tá aqui. Então, a minha contribuição é um roteiro de estudo que eu preparei para a terceira série do ensino médio. Esse é o link onde esse material se encontra, tá? Esse roteiro de estudo que eu preparei e vou apresentar para vocês, ele está no modelo que nós estamos utilizando aqui na escola. Esse modelo traz o cabeçalho, né, onde tem a identificação da escola, a série, o nome do professor, a disciplina, o meio de comunicação que o professor está utilizando para interagir com o aluno. Aí tem o tema ou o assunto, o objetivo e as habilidades que são encontradas no caderno do aluno e no caderno do professor, tá? Então, vocês vão perceber que esses itens, eles foram retirados do caderno do material mesmo da Secretaria de Educação. O campo estratégias é onde a gente dá o passo a passo para que o aluno ele tenha clareza do que é para fazer, porque a gente tem que lembrar que nesse momento, né, a gente está no trabalho à distância, né, no teletrabalho, e diferente de quando a gente está na sala de aula, né, que a gente explica 3, 4 vezes para o mesmo aluno, a gente precisa tentar ser o mais claro e objetivo. Então, o caderno do professor, que é o do segundo bimestre, que também se encontra lá no site da IFAP, né? Então, o caderno do professor de linguagens, da terceira série do ensino médio, é o que foi utilizado. A Viviane já tinha apresentado, né, o template que tem lá no caderno do aluno. Esses são dados que tem no caderno do aluno, que é muito importante a gente usar para planejar a nossa aula. Tá? Então, a Vivi já passou por eles. Aí traz, né, a explicação do Clio, traz aí o template, como ela mesmo já apresentou, que é o Language of Learning, Language for Learning, Language Through Learning. Além disso, traz as habilidades, traz também a interdisciplinaridade que foi utilizada, né? Então, vocês vão perceber que o roteiro de estudo que eu vou apresentar, ele não traz toda a sequência didática do terceiro ano, ele traz a segunda parte, porque a primeira parte ela fala dos desastres naturais e a segunda parte fala do voluntariado. Então, eu organizei um roteiro de estudo com a parte do voluntariado. O caderno do aluno, porque eles recebem esse material, né? Então, eles podem utilizar esse material também, né? Esse é o caderno do aluno.
o Student Learning Guide, que tem as informações sobre a situação de aprendizagem, tá? Então, o roteiro de estudo que eu preparei é da segunda parte dessa sequência didática, né? Que é sobre describe the duties related to volunteer work e organize a voluntary action plan to fulfill your community needs, tá? Então, eu preparei um roteiro de estudo para apresentar para vocês dentro do Clio dessas habilidades dentro dessa segunda parte da situação de aprendizagem. Tá? Vou voltar aqui. Eu vou parar o PowerPoint, que eu vou trazer para vocês, então, o roteiro de estudo, tá? Então, enquanto isso, vou parar aqui. O que vale lembrar? Que toda escola, cada comunidade, ela tem um perfil. Então, vocês vão ver que esse roteiro de estudo, ele foi organizado em 3 partes, tá? Por quê? Porque o professor, ele pode, dependendo do perfil, né, da turma, do perfil da comunidade, do perfil da escola, o professor, ele pode pensar se esse roteiro que eu estou socializando com vocês seria um roteiro que você enviaria ele por completo? Você dividiria esse roteiro por partes por causa do perfil dos alunos? Como o professor poderia pensar nessa atividade dentro do seu perfil, né? Porque é muito importante a gente ter isso em mente, que mesmo dentro de uma mesma região na cidade, a gente tem escolas com características diferentes. E o professor, ele tem que ter essa percepção mesmo, né? De saber como que vai funcionar melhor para a minha turma, tá? Então, eu vou passando aqui. Então, o modelo, né? Então, tá aqui o exemplo, né? O cabeçalho. Aí vem, qual é o assunto o tema, o assunto desse roteiro? É o voluntariado, que está no caderno do aluno do 2º bimestre. Os objetivos, então, que também estão lá. As habilidades também foram retiradas lá do caderno do professor, tá? E esse campo que eu acho muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que é o passo a passo, tentar ser o mais claro possível para o aluno, tá? Porque essas atividades, elas vão ser enviadas para o aluno, né? A gente sabe que o aluno vem, tira dúvida, procura o professor, mas quanto mais claro tiver no próprio roteiro, facilita a vida de todo mundo, né? E também até para o aluno se sentir mais seguro, né? Para cumprir a atividade. Então, ó, primeiro item, seguir as orientações descritas na atividade, anotar as respostas no caderno ou no caderno do aluno, né? Verificar o que aprendeu. Essa verificação da aprendizagem está lá também no caderno do aluno, tá? Então, isso aqui também é retirado do caderno. Entrar em contato com o professor para apresentar a atividade, né? Porque a gente precisa desse retorno dos alunos. E o último item é a indicação do material, o que eles vão precisar para cumprir, né? Para cumprir esse roteiro. Então, o caderno do aluno, as páginas. Coloquei também os links que eu utilizei quando estava planejando esse roteiro. Então, vamos lá. A primeira parte é o warm-up, é o aquecimento, né? Para entrar no tema, né? É quando a gente introduz o tema para o aluno. Então, o que foi utilizado aqui? O item A, eu utilizei um tweet do Justin Bieber, quando ele está anunciando o lançamento de uma canção que ele gravou com a Ariana Grande, né? E
ele tinha um propósito, né, no lançamento dessa canção. Então, esse é um tweet. Certo? Então, a gente apresenta o tweet para o aluno. Aí, apresentou o tweet, o lançamento, fez o questionamento, você traz a música. A música Stuck With You, que ele gravou. Eu vou abrir, porque depois eu vou também apresentar, né, como que a gente inclui um arquivo de áudio no Word. É só para exemplificar. Então, aí você apresenta a música, tá? Então, tem aqui esse recurso que eu utilizei do Word, mas tem também essa outra alternativa, né? Para que o estudante ele possa abrir e ouvir essa música de forma online, né? Está salva lá no Google Drive, e aí, clicando no link, o aluno tem acesso. O item C traga uma notícia em português mesmo. Essa notícia, então, fala sobre a canção que o Justin Bieber e a Ariana Grande gravaram, né? Aí vem falar do propósito deles, né? A dupla tem uma missão solidária, angariar fundos para a educação dos filhos dos trabalhadores que estão na linha de frente do combate à Covid. Aí a notícia vem para apresentar, então, para falar sobre a música. Aqui explica, né, traz mais informações, fala qual era o propósito também, né, fala da música. E o estudante, ele encerra a parte 1, o warm-up, sistematizando o que ele viu, né? Então, ele pode escrever em português mesmo, né? Qual era a intenção do Justin Bieber e da Ariana Grande com o lançamento dessa música, tá? Então, aqui encerra a primeira parte, o aquecimento. Depois a gente vai para a parte 2, que é vocabulário e listening. O item A gente trabalha o vocabulário, né? Faz o levantamento prévio do vocabulário do aluno. Né? Então, apresentei aqui o vocabulário para eles verificarem mesmo, para eles fazerem essa verificação. E, na sequência, eu trago vídeo onde aparece esse vocabulário, tá? Então, também é um outro tweet onde o Justin Bieber, ele está passando uma mensagem, tá? E aparece aquele vocabulário ali. O mesmo recurso, então, né, de você inserir aqui no documento Word, a mesma coisa. Esse vídeo vai estar lá no Drive, para quem precisar acessar de maneira online. Aí, o item C, ele uma atividade para o aluno retomar o vocabulário e trabalhar o listening, porque ele tem que prestar atenção agora na mensagem que o Justin Bieber está passando, né? Então, ele retoma o vocabulário, trabalha o listening para compreensão. E a gente encerra a segunda parte, né, apresentando, então, a First Responders Children's Foundation,
onde o aluno visita o site dessa fundação para conhecer, né, a fundação para a qual eles estavam angariando fundos, e aí encerra a segunda parte. A terceira parte, que é o post-listening discussion, é a discussão sobre o tema. Essa parte foi montada toda com o caderno do aluno, tá? Então, what about you? How can you volunteer in your community? Porque essa é a proposta, né, dessa segunda parte, é fazer o aluno pensar, refletir, né, na própria ação dele. Então, eu indiquei aqui o material do aluno, o material que o aluno vai precisar, né, dei as orientações, e aí eu indico, então, qual atividade e quais as páginas que vão estar essas atividades no caderno do aluno, né? Na minha concepção, né, porque eu coloquei, isso tudo tem no caderno do aluno. Por que é importante a gente colocar, que nem vocês estão vendo aí, que eu coloquei em português as orientações? Porque, como eu já tinha dito, isso depende muito do perfil de cada turma, de cada escola, de cada comunidade, né? E a gente está à distância, né? E os alunos também estão passando pelo mesmo que a gente está passando. Então, quanto mais claro a gente for, quanto melhor a gente conseguir explicar o que a gente quer, é melhor para o aluno. Então, a atividade 5, né? Lá no caderno do aluno, volume 2, nas páginas 124 a 126. Atividade 5, o item A é leitura. Então, tem 3 trechos aí de texto, né? 3 textos que o aluno tem que ler. E segue aquilo que a gente sempre faz, né? A gente sempre pede para eles fazerem a leitura global, tentar entender, né, tudo que for possível, identificar as palavras que eles conhecem. Por quê? Tem um propósito. Porque a atividade B, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar do texto palavras para completar o visual organizer dele, né? O mind map dele. Então, ele precisa entender o texto para poder complementar esse gráfico, né? Esse mapa mental dele. No caderno do aluno, pede para comparar com os colegas da sala. E aí, de novo, vai depender de como está, né, acontecendo essas aulas na comunidade de cada professor. A atividade D, você pode explorar a gramática nela, mas também a atividade D faz com que os alunos pensem sobre as ações deles, né? Por quê? Além de você poder trabalhar o present perfect, o aluno também vai poder o quê? Pensar sobre o que ele já fez ou o que ele faz, como caridade, como voluntariado, e aí o caderno do aluno traz essa tabela onde ele tem que responder, né? Se ele já fez, se ele faz e quanto tempo, né, ele faz isso, né? Atividade D. A atividade E é para trabalhar a opinião, né? A opinião. E aí, ela já vai sistematizando a atividade 5, né? Porque ela retoma os 3 textos que ele leu, a reflexão que ele fez, o trabalho que ele já faz ou não. E o aluno trabalha aí a opinião dele e pensa sobre as ações dele também, certo? Na atividade 6, na página 127 do caderno, ela é uma proposta de ação solidária, voluntária, uma proposta de ação voluntária, né? Então, tem aí os exercícios, né, os itens da atividade 6, que vai trabalhando esse tema com os alunos, Inclusive, o item C, ele pode servir como parte da avaliação do estudante, né, o item C, porque no final
da atividade 6, ele pede para o aluno pensar numa ação voluntária que ele pode fazer na comunidade dele. Né? Então, aí tem o que o Clio pede, né? A gente trabalha o caderno do aluno, o caderno do professor, a gente pode relacionar esta parte da sequência didática com o mundo do trabalho, porque essa é uma atividade da terceira série do ensino médio, né? Então, a gente pode linkar aí com o mundo do trabalho, que também está dentro do conteúdo, né, da terceira série do ensino médio, tá? Então, esse é o roteiro de estudo, ele vai ficar disponível para os professores que quiserem utilizar, fazendo as suas adequações. Depois a Gilmara vai socializar, compartilhar com vocês, tá? Então, eu vou parar aqui essa apresentação do roteiro, vou voltar lá no PowerPoint. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Sobre os recursos que eu utilizei, tá bom? O áudio do PowerPoint eu creio que não apareceu para vocês, mas vocês vão ver agora, né? Então, vamos lá. Érica. Oi. Tá sem áudio. Tá sem? Então, peraí que eu vou tentar, vou voltar aqui. Vou voltar e vou tentar colocar com áudio, senão não dá. Só um minutinho. É verdade. Ó, acho que agora vai, hein? Vamos lá. Outra dica é como inserir áudio e vídeo no documento Word. Oi? Você abre o Word, vai em inserir, objeto, criar do arquivo. Você procura um outro arquivo que esteja dentro do seu computador. Assim que você achar o arquivo, dá OK. Vai aparecer um link no seu documento Word. Esse link vai abrir dentro do reprodutor que você já tenha no computador. Por isso, uma outra ideia é você salvar esse vídeo ou esse áudio no Google Drive e deixar o link no documento. Assim, a pessoa que estiver usando o celular, por exemplo, ela vai poder assistir ou ouvir esse áudio ou esse vídeo online. Deu certo, Gilmara? Deu certinho. Deu para escutar toda a explicação. Perfeito. Então tá bom. Vou pro próximo. Opa. Do Word, vou voltar, na verdade. Aí. Opa. Vou voltar mais um. Só um minutinho. Olá. Uma dica que eu vou dar é como gravar áudio no PowerPoint. Você vai inserir mídia, áudio, gravar áudio. Para você gravar o seu áudio, você precisa apertar esse botão. Você grava o seu áudio. E esse recurso é muito útil porque você pode dar uma atividade e gravar
sua própria voz, dando as orientações. Assim que você terminar o seu áudio, você clica nesse botão. Antes de você inserir o seu áudio no PowerPoint, você pode ouvi-lo ou mandar direto. Vai aparecer esse ícone e quando você for para a apresentação do PowerPoint, vai ficar desse jeito, clica e as pessoas vão ouvir o áudio que você colocou. É isso. Eu vou passar aqui, então são 2 dicas, né, que eu trouxe aqui para os professores, nesse momento que a gente está aprendendo tanta coisa, né, toda contribuição é válida, inclusive eu aprendi a inserir o áudio e o vídeo no Word, porque uma professora lá da escola, ela queria usar esse recurso para aula de português, e aí a gente foi aprendendo junto, né? Então, é um momento que a gente está aprendendo realmente, aprendendo muito. O que eu utilizei para montar essa apresentação e esse roteiro de estudo para vocês? Então, o material das aulas de TESOL, né, lá do intercâmbio, mas vocês viram que está dentro do Clio, o caderno do professor e o caderno do aluno, volume 2, o Word, alguns recursos do Word, né, como inserir o áudio e o vídeo, o PowerPoint e os seus recursos, né? Eu acho que vocês não ouviram, mas vai ficar disponível para vocês também esse PowerPoint, vocês podem explorar, tá bom? O Google Drive, né, para que fosse possível tudo que a gente usou ficar online, tá? O Screencastify, que foi utilizado para gravar esses vídeos para vocês, e o Mojipop, que é um aplicativo que dá para fazer os GIFs iguais a esse, tá? Eu quero agradecer demais a Gilmara pelo convite, né? Estou ansiosa para conhecer a professora Silvia, que também participou do PDPI, porque todos os professores que puderem participar é uma experiência única, porque é uma imersão, né? Então, você está ali imerso na língua, é muito importante, faz toda a diferença, e a gente sabe, né, que, infelizmente, a educação não nos dá tantas oportunidades, mas aproveitem, professores, todas as oportunidades que vocês tiverem, tá? E queria pedir que, se os professores que utilizarem esse roteiro de estudo, porque vai ficar disponível para vocês, e assim, quem puder me dar um feedback de como foi, como foi o uso, o retorno dos alunos, eu ia ficar muito agradecida, tá bom? Obrigada, Gilmara, tô saindo aqui, tá? Pode ficar aí um pouquinho. Não, tô saindo só do PowerPoint, calma. Tá bom. Parou de compartilhar? Parou, agora eu tô vendo você. Érica, também quero parabenizar você pela apresentação, pelas dicas que você trouxe, porque, como você disse, você trouxe 2 dicas, mas cada dia, um pouquinho, dá um montão, e nem podemos também trazer tantas informações no mesmo dia, né? Que acaba se perdendo, né? Mas eu deixo aqui o meu muito obrigado pela sua dedicação, ou assim, estou muito lisonjeada por você estar participando aqui do ATPC na diretoria de Mauá, tão longe que é na diretoria de São José dos Campos. Não te conheço pessoalmente, né? Conhecemos através de todo o sistema online, né? Mas desde já te agradeço, vejo o seu carinho, a sua dedicação em querer estar participando, né? Ali toda ansiosa, preocupada em compartilhar todo esse conhecimento, né? Mas foi muito gratificante, foi muito bom. Acredito que os professores gostaram. Eles estão vendo que não estão só eles ali do outro lado sofrendo, né? Com essas buscas, com essas conquistas, com esses aprendizados, né? É um dia de cada vez que temos que viver. Não adianta a gente ficar ansioso pelo dia de amanhã
que só vai nos causar danos, né? Dor de cabeça, insônia, preocupações. Tá difícil, mas vamos fazendo o que está no nosso alcance, vamos nos esforçando, que é isso que todos os professores têm feito, né? E eu vi ali o seu esforço muito grande também, a sua preocupação, me mandando as coisas ontem à noite. Falei, eita, a Érica não parou. Mas muito obrigada, Érica. Espero ainda poder te conhecer pessoalmente, tá bom? Meus parabéns, tá? Muito obrigada. Obrigada. Agora, se você quiser, né, Érica, se inteirar na quarta-feira lá conosco, aí vai passar toda essa gravação nossa, né? E aí, no final, eles vão estar fazendo uma oficina, que eles vão estar analisando os cadernos dos professores, né? Os cadernos dos alunos, né? Dentro da taxonomia do Bloom. E aí, depois, eles estão lá com as perguntinhas, interações, o que tiver ali no seu alcance, que for pergunta direcionada para você, do que você explicou, você mesmo, eu te dou a liberdade de você estar respondendo, que você vai a pessoa mais certa para estar falando ali com eles, tá bom? Mas se der, se não der também, eu te dispenso de quarta-feira, tá? Eu sei que você também tem muita coisa para fazer lá na sua escola, junto com seus professores, mas se der para acompanhar, tá bom? Nosso horário vai ser das 8 às 10h15, na quarta-feira. Prometo que eu vou fazer um possível, porque eu estou me sentindo muito honrada pelo seu convite, tá? Ai, obrigada. Aí tá também a professora Fátima, acho que ela quer falar alguma palavra para você, para Vivi também. Passo a palavra, Fátima. Gente, que maravilha, que bom, que visita boa essa no nosso TPC de inglês. Muito obrigada, Érica, muito obrigada, Viviane, pelo trabalho, viu? Nós é que ficamos honrados pela presença de vocês duas no nosso TPC aí, fazendo essa parceria muito bacana com a Gilmar. Ok? Tudo de bom para vocês e esperamos novamente, né? Porque o que é bom tem que repetir. Ok? Obrigadão, viu? Abraço. Abraço. Também agradeço você, Fátima. Eu sei que o dia não foi fácil, foi bem corrido, mas você esteve ali junto com a gente, acompanhando até no final, tá? Eu sei que não está fácil, né? Mas você está aí, como eu já te disse lá no comecinho, você está fazendo isso de salto alto. Não está fácil para ninguém, mas você está aí segurando a corda do outro lado, dando suporte, sustentando a gente, porque não está fácil. Mas você aí, por isso que voltou, né? Uma guerreira, né? Como você sempre fala, tem que segurar o touro pelo chifre. É essa expressão que você sempre usa, né? Então, a gente tem que aprender de tudo um pouco, saber de tudo um pouco, né? Mas o que é mais importante é que a gente sabe que a gente pode contar com você. E ali eu solicitei, Fátima, participa do meu TPC se der, vai ser após o horário, né? E a Fátima ali, prontamente, na hora que eu falei, já falou assim, tudo bem, quando terminar toda a correria do dia, que nós estamos gravando após o horário, né? A Fátima falou assim, tudo bem, estarei lá. Então, quer dizer, ela está além do horário dela, mas, assim, foi um convite, como fiz para as professoras também, que elas tinham tudo que fazer no decorrer do dia, não dava para parar para gravar 2h10, porque também tem os outros afazeres. Mas elas queriam muito participar, então elas se prontificaram. Assim como a Fátima também se prontificou após o horário dela para estar aqui. Então, Fátima, muito obrigada, viu? Eu só tenho que te agradecer, porque essa ponta do outro lado, segurando a corda, é que nos sustenta do outro lado, assim que eu falo para os professores, por mais que venha as afrontas, por mais que venha ali as acusações, os apontamentos, mas nós temos que lembrar que a gente pode estar cansado, pode estar sujinho ali, que nem o diamante, mas sabemos que nós somos diamante, e não podemos jamais deixar que alguém fale o contrário da gente, tá bom? Muito obrigada, Fátima. Você está no mudo. Não estou te escutando. Vamos seguir em frente com força total, né? É aquilo que eu sempre falo. Juntos, nós somos mais fortes, com certeza. Ok? Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada.
Parabéns. Agora eu vou encerrar com Beijo. os professores. Vamos descansar, que amanhã não vai. Agora eu vou dar uma encerradinha Abraço com os professores. Vou encerrar agora com os professores, das orientações da oficina e deixar eles fazendo a oficina. Tá bom? Ainda continuo, Beijo. mas ainda Amanhã. continuo um pouquinho aqui, mas você já pode descansar. Obrigada. Ok. Obrigada, Gil. Abraço aí a todos os professores de inglês. Tchau, tchau. Professores, agora nós vamos para a nossa oficina. Eu já enviei o link para vocês do formulário, né? Pelo link que vocês receberam para entrar na reunião, lá também foi um link para vocês terem acesso à oficina. Então, eu vou ler aqui o que eu peço para vocês. Preencher o documento no Google Docs, no link que será enviado no seu e-mail, no grupo que o professor coordenador encaminhou, junto com o link do ATPC. Então, lá está, e também já vai estar pronto lá no e-mail também, para vocês abrirem e ver que está lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão analisar o caderno do volume 1, analisar o caderno do volume 1 da série ano que você ministra a aula de inglês. Gilmara, por que volume 1? Porque o volume 1, vocês já passaram, quem tem o 6º ano, quem tem o 7º, quem tem o 8º. Vocês já passaram por esse volume, por esse bimestre. Então, vocês têm condições de ir lá e analisar a sequência didática. Igualmente, como foi feito no ATPC passado. Vocês vão olhar para o exercício e verificar, certificar que os domínios cognitivos e o FORCIS foram abordados na sequência didática. Certo? Vocês têm umas perguntinhas básicas lá, e assim que vocês fizerem responder as perguntinhas, lá no final, vocês enviam o relatório para mim, que eu vou ter esse documento preenchido com o olhar do professor. Por exemplo, o professor Roberto, ele tem o 6º, o 7º e o 8º ano, certo? Ele vai fazer a análise do 6º, do 7º e do 8º ano. A professora Carla, ela só tem o ensino médio, o 1º, o 2º e o 3º. Ela vai analisar o 1º, o 2º e o 3º ano, certo? Depois, terminando esse trabalho, em outra orientação técnica, fechando o 2º bimestre, eu vou pedir para que vocês retornem e analisem o volume 2 da série e ano que vocês ministram aula. Então, nesse momento, é só do volume 1. Essa oficina é só do volume 1. Em outro momento, teremos uma oficina do volume 2. E assim até o 4º bimestre. Tá bom, professores? Então, esse tempo agora que falta ainda, né? Nós estamos com 1h40 de orientação técnica, né? De ATPC. E eu deixo para vocês fazer o análise agora, porque não é para vocês fazerem em outro tempo, além do horário que vocês já têm que cumprir, que é o período de vocês que vocês trabalham. Então, hoje mesmo, ao término da minha fala, vocês já estejam ali com o link do material, né, dos cadernos que vocês ministram aula, para vocês fazerem uma análise e me enviar, tá bom? Então, é hoje mesmo, não é em outro momento, não. É em outro momento, o professor que não está assistindo agora, mas hoje mesmo, até no término do dia, o professor tem que me enviar o relatório, que é o comprovante, né? Ali a lista de presença de vocês, né? Que vocês entenderam todo esse estudo, que vocês estavam presentes nesse ATPC, né? Então, por ali eu vou ter o feedback realmente dos professores que acompanharam todo esse aprendizado, tá bom? E ali também
vocês podem começar com as perguntas, tanto para a Vivi, quanto para a Érica, quanto para mim também. Então, nós vamos estar lá interagindo com vocês, né, com vocês, nas perguntas, tentando sanar algumas dúvidas, se ainda tiver, tá bom, professores? Então, aqui, esse slide é a imagem que vocês vão ter do formulário e depois todas as perguntas abaixo do formulário, tá bom? How to bring Clio into your classroom, tá bom? Trazer o Clio para a nossa aula, né? Como já foi falado pela professora Viviane. E aí vocês vão analisar se o Clio realmente está sendo, foi trago para dentro da sala de aula, certo? Aqui são as referências, né? Eu trabalhei ali, vocês um lembrete do documento orientador, trabalhei com a legislação, e agora, para finalizar a orientação técnica, o formulário do Google Docs. Então, muito obrigado para vocês. Não se esqueça jamais que vocês são um diamante. Por mais que estejam cansados, por mais que esteja um pouquinho ali com um pouco de barro no meio do cascalho, mas vocês não esqueçam, vocês são um diamante. Tá bom? Muito obrigado, professores. Até logo e até o próximo ATPC. Um bom dia a vocês.